Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Eu sou o Rod Krebs e nesse vídeo a gente vai dar sequência à leitura do livro do Pequeno Príncipe, do livro The Little Prince, de Antoine de Saint-Exupéry. No primeiro vídeo a gente falou sobre o capítulo número 1 desse livro, então a gente começou a conhecer a história aí do nosso herói, quando ele era criança, que ele desenhou, que ele gostava muito de desenhar e os adultos queriam que ele estudasse outras coisas e tudo mais, e ele parou de desenhar e virou piloto. E a gente parou por aí. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre o capítulo 2 e vamos ver um pouco mais das aventuras que o nosso herói viveu nesse livro. Então, vamos nessa! A gente já começa o parágrafo aqui com And so I lived alone, with no one I could really talk to. O que ele diz aqui? And so, e então, I lived alone. Eu vivi sozinho. Lembrando, o verbo to live, ele é o verbo viver ou morar, né? Viver no sentido de passar a vida, né? E morar também, morar num determinado local, numa determinada casa, né? Alone, sozinho. With no one I could really talk to. Então, com no one, no é não, one é o numeral né? Então, não um. Então, a gente pode entender isso como nenhum. Como aqui ele estava falando, ele fala com alguém. One também pode ser entendido como alguém, dependendo do contexto. Então, no one, ninguém. Então, com ninguém que eu pudesse realmente conversar. Perceba aqui que o talk to é falar para. Aí, contextualizando, como a gente falou no primeiro vídeo, eu vou te dar a tradução contextualizada. Então, nesse caso, contextualizando, esse talk to vira conversar. Então, em resumo de toda essa frase aqui, ele disse: E então eu vivi sozinho, com ninguém que eu pudesse realmente conversar. E seguindo, until 6 years ago, when my plane broke down in Sahara Desert. Vamos lá. Until quer dizer até. 6 years ago, 6 anos atrás. When, já vimos no vídeo passado que é quando. Então, até 6 anos atrás, quando. My plane, meu avião. A gente conhece avião como airplane, mas você pode falar da forma mais curta também, somente plane, e não tem problema, tá bom? Então, quando meu avião broke down. Broke down é um phrasal verb. Phrasal verb, se você já viu os vídeos de phrasal verb aqui no canal, eu explico que phrasal verb é quando você junta um verbo mais uma outra palavra que pode ser uma preposição, pode ser um advérbio, e quando elas se juntam, você cria um novo sentido. Nesse caso, eu tenho broke, que é o passado do verbo to break, que é quebrar, e down, que é para baixo. O verbo to break é quebrar qualquer coisa. Posso quebrar um prato, posso quebrar uma parede. Então, I'll break a plate or a dish. I'll break a wall. Mas nesse caso eu tenho breakdown. Breakdown é quebrar algo mecânico. Então, to break down é quebrar, é algo mecânico que quebrou, ou estragou, ou escangalhou. Depende muito do português que você usa. Pode ser qualquer um desses. Então, como que ficaria na nossa frase? Until 6 years ago, então, até 6 anos atrás, quando meu avião quebrou, ou estragou, ou escangalhou in Sahara Desert. In, em, no sentido de dentro de. Então, estava dentro do deserto do Saara. Aqui não tem muita tradução para ser feita não, porque é tudo muito próximo do português e Sahara é uma palavra que a gente já usa normalmente. E só para efeito de curiosidade, Sahara é uma palavra nas línguas locais lá daquela região da África, e Sahara quer dizer deserto. Então, Sahara Desert é o deserto. Pois é, paciência, é assim como eles falam e é isso daí. A gente aceita e vida que segue. Falando em vida seguindo, vamos para a próxima frase. As I did not have a mechanic with me, ou seja, como eu não tinha, did not have, não tinha, né? Simple past aqui. A mechanic with me, um mecânico comigo.
or any passengers, ou qualquer passageiro. Como ele falou lá no começo, ele morava sozinho, ele vivia sozinho, né? Então, é muito fácil de concluir que ele estivesse sozinho no avião dele, né? Então, como ele não tinha nenhum mecânico com ele, ou qualquer passageiro, aí ele diz o seguinte: I was going to have to make a complicated engine repair on my own. Vamos com calma. I was going to have to make. Vamos lá. Tinha de fazer, ou eu estava indo ter de fazer. Esse não faz muito sentido, né? Que isso, quando a gente usa uma tradução mais direta, mais literal, algumas vezes a tradução ela não funciona direito. Então, contextualizando, ele diz o seguinte: eu não tinha nenhum mecânico, eu não tinha nenhum passageiro, ninguém para me ajudar. Por isso, eu teria de fazer, I was going to have to make a complicated engine repair. Vamos lá. Um ou uma, já vimos isso no vídeo passado. Aí, essa aqui, complicated engine repair, a ordem ela muda um pouquinho quando a gente passa para o português. Vai ficar um reparo ou um conserto complicado no motor. Um conserto de motor complicado. E ele ainda diz on my own, ou seja, por conta própria. Aí como é que ficaria tudo isso? Ó? Como eu não tinha nenhum mecânico comigo, ou qualquer passageiro, eu teria de fazer um reparo complicado no motor por conta própria. Olha que situação, né? Aí ele segue dizendo: My life depended on it, since I had barely enough drinking water to last for only 8 days. Então vamos lá. Minha vida dependia disso. Disso o quê? Do reparo, do conserto que ele ia fazer no motor do avião. Since pode ser desde, pode ser uma vez que, vai depender do contexto. Nesse contexto aqui é melhor uma vez que. Aí ele diz, I had barely enough. Eu tinha absolutamente o suficiente. Eu tinha assim, no limite do suficiente. Ou seja, eu não poderia ter nenhum tipo de desperdício. Do que? Drinking water, que é água potável. Então, água que a gente pode beber. Então, ele tinha, assim, a quantidade certinha, perfeita de água potável. Para quê? To last for only 8 days. Para durar por apenas 8 dias. Então, ele teria de fazer esse reparo no motor. Ele não sabia quanto tempo isso iria durar, mas teria de durar menos de 8 dias, porque ele só tinha água para 8 dias. No próximo parágrafo, olha só. The first night I lay down on the ground and fell asleep. Na primeira noite, eu me deitei, I lay down, eu me deitei no chão, no solo, e adormeci. Fell asleep, to fall asleep, é adormecer ou pegar no sono. Então, ambos os casos funcionam para fall asleep. Então, nesse caso, na primeira noite, eu deitei no chão ou no solo. Nesse caso, eu estava no deserto, muito provavelmente na areia, e pegou no sono. Miles and miles from any living soul. Então, a milhas e milhas de qualquer alma viva. Em seguida, ele diz aqui um dito popular, ou uma expressão assim, que ele fala: I was more cut off than a castaway adrift in the middle of the ocean. Ele fala, eu estava mais à deriva. Olha que isso. Ele estava mais à deriva, mais perdido, mais isolado, mais abandonado do que um náufrago à deriva no meio do oceano. Então, eu tenho um cut off, que é literalmente largado de lado, eu estava abandonado, estava isolado. O castaway, que é o náufrago, né? Existe até um filme exatamente com esse título, que a tradução é náufrago. Adrift in the middle of the ocean. Então, a deriva no meio do oceano. Então, ele estava lá naquela quantidade absurda de areia, sem nenhuma alma viva por perto, e ele tinha assim a mesma situação. E claro, ele fazer essa analogia com água tem também a ver com o fato de que ele tinha pouca água para beber. E ele segue dizendo o seguinte: So you can imagine my astonishment when I was awakened at daybreak by a funny little voice saying. Vamos lá. O que ele diz? Então você pode imaginar o meu espanto quando eu fui acordado no raiar do dia
por uma vozinha engraçada que dizia. Pensa o seguinte, você está lá dormindo, crente que está no meio do nada, e você é acordado, assim que o sol sai, por uma vozinha engraçada. E olha só o que a voz estava dizendo. Please, will you draw me a little lamb? Então ele diz, por favor, você me desenha um cordeirinho? Então, a little lamb. Lamb é um cordeiro, little lamb, cordeirinho. Aí ele diz, what? Que é o famoso, é o quê? E a vozinha repete, draw me a little lamb. Então, me desenha um cordeirinho. E ele diz, I leaped to my feet as if I had been struck by lightning. Então, I leaped to my feet. Isso é uma expressão que quer dizer, eu me levantei rapidamente. Né? Eu me pus de pé rapidamente. As if I had been struck by lightning. Então, como se eu tivesse sido acertado por um raio. Então, eu me pus de pé, eu me levantei rapidamente como se um raio tivesse caído em mim. Então, bem rapidão. Ele diz, I rubbed my eyes and stared. Então, eu esfreguei os meus olhos e olhei fixamente e encarei aquela situação e olhei mais de perto. Tem vários sentidos, todos eles têm essa conotação de olhar com mais atenção. And I saw the most extraordinary little fellow studying me intently. E eu vi o mais extraordinário carinha. Little fellow. Fellow eu posso entender como um cara, como uma pessoa, como um amiguinho, por assim dizer, né? Uma pessoa agradável, uma pessoa amiga, né? Então, eu posso traduzir isso contextualmente assim. Eu vi o mais extraordinário carinha me estudando intently, ou seja, intencionalmente. Então, ele viu aquela pessoinha que ele não sabia quem era, de onde veio e tal, mas olhando para ele, estudando cada milímetro dele assim, intencionalmente, de propósito. Ele fala, this is the best picture I have managed to draw of him from memory. Então, essa é a melhor foto, a melhor figura que eu consegui desenhar dele. Então, que eu consegui desenhar dele de cabeça, from memory, de memória. E ele diz, but of course my drawing is not nearly as delightful as the original. Então, mas claro que meu desenho não é nem de perto tão interessante, tão agradável quanto o original. That is not my fault. Isso não é culpa minha, né? My fault, minha culpa. The grown-ups had put a stop to my artistic career when I was 6. Então, os adultos tinham posto um fim à minha carreira artística quando eu tinha 6 anos, né? Quando eu tinha 6. Perceba que você pode dizer a idade como 6 years old, como está lá no primeiro capítulo. Mas se eu quero me referir rapidamente a esse momento, eu posso falar apenas o número, mas respeitando a regra de gramática. Então ele fala, when I was 6, quando eu tinha 6 anos. And I had never drawn anything other than my 2 boa constrictors. E eu não tinha desenhado mais nada além das minhas 2 jiboias. Então, desde os 6 anos de idade, ele não desenha mais nada que não fosse as 2 jiboias que ele fez quando era criança. E essa aqui é a imagem que ele teve, do desenho que ele fez daquele carinha lá, que ele não sabia quem era, de onde veio e como que era, o que tinha acontecido. Ele ainda estava meio perdido nesse rolê aí. Então esse é o desenho aqui. E vamos combinar? Ele não desenha mal não, mesmo para uma pessoa que não desenha desde os 6 anos de idade. Até que está muito bonito. Seguindo, ele diz, I gazed at him in amazement. Eu o olhei fixamente com admiração. E vamos combinar, é isso mesmo. Você vê um carinha vestido desse jeito no meio do deserto, é admirável, né? E novamente ele fala, ó, I was miles and miles from any living soul, remember? Então, eu estava milhas e milhas de qualquer alma viva. Lembra disso? Ele estava realmente no meio do deserto do Saara, sozinho, abandonado, largado lá que nem um náufrago. Aí ele fala, olha só que coisa interessante que ele fala em seguida, ó. But my little fellow did not look lost.
Nor did he seem weak with exhaustion, or hunger, or thirst, or fright. Vamos com calma. Mas o meu carinha, o meu amiguinho, não parecia perdido. Então, did not look lost. Ele não parecia fisicamente perdido. Ele não tinha aquela cara de tô perdido na vida, tô perdido no rolê, o que eu tô fazendo aqui, onde estou, essas histórias, né? Aí ele fala, nor did he seem weak with exhaustion. Então, nem ele parecia fraco de exaustão. E aqui a gente usa uma estrutura de gramática que ela é extremamente formal. É uma forma muito formal da gente escrever quando a gente usa nor e inverte aqui sujeito e verbo auxiliar. Não é muito comum de ver, mas é completamente correto e aceitável, tá? Então o carinha não parecia perdido, nem tampouco fraco de exaustão. Ele segue, or hunger, ou com fome, or thirst, ou com sede, or fright, ou assustado, ou com medo. Então, ele estava lá diante dessa pessoinha que, além de estar estudando ele ali, olhando para todos os detalhes dele, não parecia ser uma pessoa perdida, não parecia fraca, não parecia exausta, não parecia com fome, nem com sede, nem com medo, nem assustado. E aí? Que história é essa? Vamos lá. Ele pensa mais o seguinte: In no way did he look like a child lost. Então, de jeito nenhum, in no way, de jeito nenhum, ele se parecia como uma criança perdida. Então aqui ele já determina, ele parece uma criança. Então, provavelmente, esse desenho, como ele diz, não é tão bom quanto o original, ele tentou desenhar uma criança. E essa criança, na visão dele, não se parecia uma criança perdida. E perdida in the middle of the desert, miles and miles from any living soul. Uma criança perdida no meio do deserto, a milhas e milhas de qualquer alma viva ou qualquer ser vivente. Enfim, ele é um pouco dramático, né? Pois é. Aí ele fala logo no finalzinho, ó, When at last I found my voice, I said to him, What on earth are you doing here? Então, quando finalmente eu recobrei a minha voz, se você traduzir isso literalmente, você vai encontrar que I found my voice, eu encontrei a minha voz. Vamos com calma. Nesse caso, quando eu recobrei a minha voz, ou seja, quando passou o susto, né, que eu consegui pensar racionalmente para falar, eu disse a ele, I said to him, What on earth are you doing here? Então, que diabo você está fazendo aqui, criatura? Traduzindo para o nosso português do dia a dia, que diabo você está fazendo aqui, né? Uma criança, na visão dele, uma criança, que não parecia exausta, nem com fome, nem com medo, nem perdida, nem com nada, está fazendo ali no meio do deserto, olhando para a cara dele. Aí ele diz o seguinte, And he repeated very quietly, as if it were a matter of the utmost seriousness. E ele repetiu bem quietinho, ou seja, very quietly, muito quietinho, como se isso fosse uma questão das mais sérias. Of the utmost seriousness. Ele usa aqui o inglês muito, muito formal. Tá? O inglês com um vocabulário bem informal, o que é muito positivo para nós, porque a gente vê formas de inglês que nós não estamos acostumados a ver, mas elas são muito comuns, especialmente na literatura. Então vamos lá, ele usa aqui primeiro um subjuntivo. Eu fiz uma live aqui no canal falando sobre subjuntivo. Tratei sobre subjuntivo durante essa live. Foi bem interessante. Eu vou deixar no card aqui para você assistir logo depois da leitura desse livro, tá? Assiste lá que a live tá bem legal e eu deixo bem claro como é que funcionam os dois tipos de subjuntivo em inglês. Então ele usa aqui as if it were, então como se isso fosse a matter of the utmost seriousness. Uma questão das mais sérias. Utmost é aquele mais de todos, né? Seriousness, de seriedade. Então, a coisa do maior nível de seriedade. E o que ele repetiu? O que será que a criança repetiu? Please, will you draw me a little lamb? Então, por favor, você me desenha um cordeirinho? Então, ele repete a mesma pergunta que ele tinha feito antes, só que agora com um ar bem mais sério, pelo que o nosso herói está falando. E ele segue. Here I was, miles and miles from any living soul, and with my life in danger. Vamos até aí. Então, aqui estava eu, a milhas e milhas de qualquer alma ou ser vivente, e com minha vida em
perigo. Danger, perigo. But I was so baffled that I meekly prepared to do as he asked and took a pen and paper out of my pocket. Mas eu estava tão perplexo que eu calmamente me preparei para fazer como ele me pediu. Preparei para fazer o que ele me pediu. E peguei uma caneta e um papel do meu bolso. Então, quando eu falo out of my pocket, eu tiro de dentro do meu bolso. And then I remembered that I had mostly studied geography, history, arithmetic and grammar. E então eu lembrei que eu tinha estudado geografia, história, aritmética e gramática mais do que tudo. Esse mostly é muito mais do que outra coisa, tá? Então, lembrando, a gente está fazendo aqui uma tradução contextualizada. Então, eu vou colocar as coisas na ordem que elas ficariam em português, tá bom? And I told the little fellow, somewhat irritably, that I couldn't draw. E eu disse ao carinha, de uma forma irritante ou irritado, que eu não podia desenhar, que eu não conseguia desenhar, justamente porque ele acreditava que ele tinha estudado muito mais essas outras coisas e por conta disso ele tinha perdido o talento dele. Tudo bem. And he replied, e ele respondeu, It doesn't matter. Draw me a little lamb. Isso não importa. Me desenha um cordeirinho. Então, quando você fala que algo doesn't matter, isso não importa. E ele segue dizendo, As I had never done a picture of a lamb, como eu nunca tinha feito uma figura de um cordeiro, I presented him with one of the only 2 drawings I could do. A boa constrictor from the outside. Eu apresentei um dos 2 desenhos que eu pude fazer. E aqui ele usa uma expressão one of the only 2, que entendendo que a gente está contextualizando a tradução, a gente não precisa incluir todas as palavras porque elas funcionam em inglês e não em português. A gente já sabe que ele já só fez 2 desenhos, né? Então, se ele falar with one of the only 2 drawings, eu até posso dizer com um dos meus únicos 2 desenhos, mas é preferível você falar com um dos meus 2 desenhos que eu pude fazer, que já está implícito dentro desse contexto, que ele só tinha 2 desenhos. Eu apresentei um dos 2 desenhos que eu pude fazer, uma jiboia vista de fora. Né? Lembra lá do primeiro capítulo que ele fez isso? Pois é um daqueles desenhos. E eu fiquei admirado de ouvir, and I was astounded to hear the little fellow say. E eu fiquei admirado de ouvir o carinha dizer. Ele ficou admirado porque o carinha falou um negócio bem interessante. Vamos ver o que foi. No, I don't want an elephant inside a boa. A boa is too dangerous, and an elephant takes up too much room. Ele falou, não, eu não quero um elefante dentro de uma jiboia. A jiboia é perigosa demais e um elefante ocupa muito espaço. Então olha que legal. Ele fala que ele não quer esse desenho, ele não quer aquilo porque não é o que ele está precisando. Primeiro porque a jiboia é muito perigosa, na opinião dele. Quando você usa to alguma coisa, você está dizendo que aquilo é alguma coisa demais. Então a jiboia é perigosa demais. E o elefante, and an elephant, takes up, ele ocupa too much room. Ele ocupa espaço, room, né? Espaço demais. Too much. É excessivamente demais. Vamos colocar assim, bem redundante, tá? Então ele não quer uma jiboia porque ela é muito perigosa e ele não quer um elefante porque o elefante é muito grande e ocupa muito espaço. Aí ele diz assim, My place is tiny. I need a lamb. Draw me a little lamb. Ele falou, meu lugar, minha casa, você pode referir a sua casa dizendo my place. Minha casa é pequena. Tiny é pequenininho, então minha casa é pequenininha. Eu preciso de um cordeiro. Me desenhe um cordeirinho. Ele insiste na ideia de querer um cordeirinho. So I drew. Então eu desenhei. E saiu isso daqui, sem julgamentos. He scrutinized my effort and said. Ele analisou o meu esforço e disse. Então ele scrutinize é aquela coisa de você olhar com bastante detalhe e analisar e julgar, é tudo junto, né? Então ele analisou o meu esforço e disse, No, that one looks very sickly. Draw another one. Falou, não,
essa parece muito doente, me desenhe outra. Então, você já percebe que assim, a criança já estava dando aquela ordem, né? Tipo que criança faz mesmo. Não quero esse, quero outro. Enfim, era isso. I drew, eu desenhei. E saiu esse outro aqui, né? Aí ele fala, my little friend smiled indulgently. Meu amiguinho sorriu complacentemente, né? Sorriu assim, com pena. Melhor dizendo, né? Com pena. E disse o seguinte: Can't you see? That's not my lamb. It's a ram. It's got horns. Você não tá vendo? Foi o que ele disse. Can't you see? Você não tá vendo? That's not my lamb. Esse não é o meu cordeiro. It's a ram. É um carneiro. It's got horns. Esse it's é o it has. It has got horns. Então ele tem chifres. Olha os chifrinhos aqui, ó. Aí ele diz, so I started all over again. Então eu comecei tudo de novo. E desenhou esse daqui. Aí o nosso herói disse, but again he turned it down. Mas, de novo, ele recusou. Dizendo o seguinte, olha só. That one's too old. I want a lamb that will live for a long time. Esse é muito velho. Eu quero um cordeiro que viverá por muito tempo. Olha como são as coisas. Acabou de conhecer o carinha tá fazendo lá milhões de objeções, milhões de exigências. E é isso aí. Aí na última página de hoje, ele diz assim: I was in a hurry to start stripping down the engine and my patience was wearing thin, so I hastily sketched this. Então, eu estava com pressa para começar a desmontar o motor. To strip down, a gente conhece a palavra strip por outras conotações, mas mesmo se você pensar nessa conotação, a gente chega no mesmo lugar. Strip é você tirar tudo aquilo, tirar alguma coisa, tirar tudo. Strip down é quando você vai desmontar alguma coisa. Então, strip down the engine. Eu queria começar a desmontar o motor. Então ele estava com pressa para desmontar o motor. Lembrando, o avião dele tinha estragado, ele estava no meio do deserto, ele tinha que dar um jeito ali para sair dali, porque também ele não tinha água, vamos lembrar disso. E ele fala o seguinte, and my patience was wearing thin. E minha paciência estava acabando. Wearing thin, se você traduz literalmente, seria vestindo fino. Não faz sentido, né? Então quando você fala to wear thin, significa tá por um fio, tá acabando. Então minha paciência estava por um fio. Então eu rapidamente, hastily, palavra haste. Haste é algo muito rápido, muito rápido. Sketched this. To sketch é fazer um desenho à mão livre, uma coisa despreocupada, quase um esboço. Então eu esbocei de uma certa forma esse desenho aqui. Ele diz o seguinte: And I said, that's the crate. The lamb you want is inside. E eu disse, esta é a caixa. Caixa você pode chamar de crate ou de box, né? Geralmente caixinhas assim, que parecem uma caixa de madeira, a gente chama de crate, tá? O cordeiro que você quer está dentro dela. Então, o cordeirinho que ele pediu está dentro dessa caixinha que ele desenhou. E ele fala assim, And I was amazed to see my young critic's face light up. E eu estava admirado de ver a carinha do meu crítico, do meu jovem crítico, se iluminar. Então, quando ele mostrou a caixa, o rapazinho já olhou e fez aquela carinha de criança. Nossa, que legal! E ele diz o seguinte, ó. That's exactly what I wanted. Do you think this lamb will need a lot of grass? A criança falou, né? O carinha lá. Isso é exatamente o que eu queria. Você acha que esse cordeiro precisa de muita grama? Grass, grama. Então, ele perguntou por que o cordeiro come grama, né? E ele precisa alimentar o cordeiro para ele viver uma vida longa. Ele falou que queria um cordeiro com vida longa. Tá bom. Então, o nosso herói pergunta, why? Why é o nosso porquê para perguntas. E o rapazinho, a criança, responde para ele, because my place is tiny. Então, because, porque, resposta, e ele repete aquilo que ele já falou lá para trás. My place is tiny. Minha casa é pequenininha. E o nosso herói responde, I'm sure there'll be enough. I've given you a very little lamb. Ele diz, eu tenho certeza que terá o suficiente. There will be, haverá ou terá.
tá? No futuro. Enough, suficiente. Então, I've given you a very little lamb. Eu te dei um cordeiro bem pequenininho. He looked more closely at the drawing. Not that little. Oh, look, he's falling asleep. Ele olhou mais de perto no desenho e disse o seguinte, olha que legal. Não tão pequeno, porque eu falei que ele deu um cordeiro bem pequenininho. Ele falou, não é tão pequeno assim. Mas olha, ele pegou no sono. Olha que bonitinho. Então, na cabecinha lá da criança, o cordeiro não era tão pequeno assim e estava dormindo dentro da caixa. E o nosso herói termina dizendo, And that is how I made the acquaintance of the little prince. E assim que eu fiz amizade, I made the acquaintance, eu fiz amizade com o pequeno príncipe. E bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, capítulo 2 do The Little Prince, do Antoine de Saint-Exupéry. Eu espero muito, muito que você tenha gostado. Se você gostou, já aproveita, já deixa um like aqui no vídeo, já compartilha com seus amigos. E se é a primeira vez que você está conhecendo o nosso trabalho aqui, já se inscreve no canal e badala o sininho para receber as notificações. Em breve, a gente vai soltar o capítulo 3 dessa história, então, se você estiver curioso também, deixa esse like, deixa um comentário aqui, eu quero o capítulo 3, que logo logo a gente solta esse capítulo 3, tá bom? Muito, muito obrigado pelo seu view e eu vejo você num dos próximos vídeos. Valeu? Um grande abraço, tamo junto, boa leitura, tchau, tchau.